A VEG anunciou a maior transação de M&A da sua história, no valor de 400 milhões de dólares, que supera aí os 2 bilhões de reais, comprando a linha de motores elétricos e geradores da Regal Rexnord, empresa americana que atua no segmento. A gente reportou o nosso comentário e a nossa perspectiva em relação à transação lá no Genial Analisa e vamos aqui no vídeo de hoje comentar um pouquinho do que a gente achou dessa transação. Então, se você quiser saber quais as consequências para a VEG, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo. Pode rodar a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Igor Araújo, sou analista do setor de indústria e transporte. Para você que não me conhece, trabalho aqui no time do Genial Analisa, cobrindo empresas como a VEG, que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Já deixar aquela mensagem positiva, como sempre, se você quiser não perder, né, nenhum vídeo da série do De Frente com o Analista, eu sugiro que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sempre deixar aquele comentário aqui no vídeo, se você gostou no final, se você tem alguma sugestão ou quer que a gente faça algum outro vídeo ou traga alguma informação adicional. Agora, sem muito mais enrolação, vamos direto para o relatório. A gente publicou o relatório ontem, assim que foi divulgada a transação, comentando sobre essa que foi a maior transação de M&A da história da VEG, tá? Na nossa visão, primeiro de tudo, a transação foi muito positiva, tá? A gente deixou isso bem claro, né? É um passo importante na VEG na consolidação aí da estratégia dela para ganhar participação de mercado lá fora, né? Onde o mercado aposta, né? E vê muita avenida de crescimento em termos de geração de valor pro acionista, tá? Então a gente achou um passo super importante nas nossas contas aqui. A companhia deve ganhar mais ou menos 3% de market share dentro do mercado de motores industriais de baixa tensão, o que é um valor significativo, tá? A gente vai entrar daqui a pouco nos detalhes do quanto a VEG tem, de quanto isso representa em relação aos outros players, mas passar também alguns pontos relacionados da transação, já que lá em setembro de 2022 a gente escreveu um relatório falando justamente da possibilidade disso acontecer, né? A gente falou que a gente esperava que com o cenário ficando mais difícil, uma empresa com tanto dinheiro em caixa, com uma posição tão confortável de balanço, ela poderia sim vir a adquirir outras empresas do segmento, no movimento que a gente já via acontecendo com as empresas que estão bem posicionadas dentro do segmento, que é o caso, por exemplo, da ABB, que comprou há alguns meses atrás a operação de motores elétricos da Siemens, né, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, é um movimento que já estava acontecendo, a gente observava a VEG também como um possível player a voltar, né, a ativar transações de M&A dentro desse segmento. Isso de fato aconteceu, a gente enxerga isso com bons olhos. Falando um pouco de transação, também alguns resumos aqui que a gente trouxe. Baixa sobreposição entre clientes das duas companhias, o que no final do dia faz com que a VEG ela abra a oportunidade de acessar novos clientes e também oferecer produtos que ela já oferece para os clientes que ela tem na sua base para os clientes que eram então da Regal, tá? Então um passo importante. Além disso, comprou uma empresa com margens bem piores. No deal ali que foi divulgado pela companhia em 2022, a Regal operou com margens próximas a 9,5%, a gente está falando aqui de margem EBITDA, mas no primeiro semestre de 2023, essas margens estavam rodando ali próximo a 6,7%, tá? Então a gente acha que esse gap de margens ele deve fechar à medida com que a Regal, né, as operações que a VEG comprou, elas comecem a se beneficiar da estrutura mais verticalizada da companhia, de todos os custos logísticos que a VEG consegue otimizar com as operações tanto no México, quanto na Europa, quanto na Ásia, e também, obviamente, da estrutura de custos, né, principalmente de estamparia, que a VEG tem dentro do Brasil, que também trazem uma vantagem competitiva para a companhia. Além disso, VEG está operando com capacidade ociosa muito baixa hoje e a Regal com uma capacidade ociosa muito alta. Então, uma oportunidade de você ocupar melhor as plantas e redistribuir capacidade. Isso também deve ajudar na recomposição de margens. E por último, o múltiplo da transação, que na nossa visão, sempre quando a gente vem falar de VEG, é muito fácil falar, né? Porque a VEG negocia com múltiplos muito esticados, então quase qualquer transação que ela faça seria geradora de valor. Quando a gente vai pegar a comparação dos múltiplos, VEG negociando, aí a gente enxerga para 2024, né, olhando para EV e EBITDA, 19,7 vezes, enquanto a Regal foi adquirida num EBITDA, né, olhando para 22, de 7,7 vezes. Só nesse ajuste de múltiplo a gente já tem aí pelo menos 2%, né, de valorização para as ações da VEG, que quando a gente está falando de um gigante como é a VEG dentro da Bolsa Brasileira, é sim um valor bem positivo, tá? Passando pelo resumo aqui da transação, eu também não vou entrar muito nos detalhes, porque a ideia aqui é te dar
uma munição para depois você se aprofundar lá no relatório que a gente escreveu lá no Genial Analisa, tá? Mas passando aqui por alguns detalhes, eu comentei com vocês, 400 milhões de dólares, o EV da transação foi esse 7, EV/EBITDA, né, 7,7 vezes, e contempla 10 fábricas em 7 países diferentes, daqui a pouco vocês vão ver quais são as filiais, né, onde que a Regal estava posicionada, que a WEG não está, 2.800 colaboradores. Importante dizer, as marcas que pertenciam à Regal Rexnord, elas continuam com a WEG, né? A gente está falando de marcas super consolidadas dentro do mercado de motores elétricos, como Marathon, Rotor e a Semp, que serão mantidas aí e agora começam a ser operadas pela WEG. Importante dizer, 75% da receita, né, da unidade que foi comprada ali, né, que é a unidade de sistemas industriais, ela está relacionada ao segmento de motores e 25% para geradores elétricos, tá? Então, basicamente, esse é o resumo da transação. Agora vou pular esse pedaço aqui para mostrar um gráfico que eu acho que é muito legal de compartilhar com vocês, tá? A gente falou, né? Isso aqui é um gráfico que a gente plotou lá em 2022 e a gente fez a atualização dele, né? São as aquisições da WEG por segmento. E aí vocês conseguem ver que no momento onde o setor passou por grandes dificuldades, né? Lá perto de 2014, 2015, onde o setor de indústria, né, estava se recuperando, foi justamente quando a WEG mais fez aquisições dentro desse segmento que é onde a gente tem aqueles motores industriais, né, que a gente chama de eletroeletrônicos industriais. Então, entre 14 e 2016 foram 5 aquisições, tá? E agora a gente voltou a observar a companhia atuando nesse segmento no movimento de consolidação, que é o que eu comentei com vocês, né? O mercado começa a desacelerar, a taxa de ocupação das fábricas começa a cair, elas começam a perder competitividade, e aí muitas vezes elas querem focar naquilo que traz mais rentabilidade e começam a se desfazer de alguns ativos. Foi o caso, por exemplo, da ABB, né, a ABB e Siemens que eu comentei com vocês, e agora o caso da Regal e WEG, tá? Então, oportunidade de consolidação no setor, lembrando que WEG ainda é um player pequeno, né? É um player relevante, mas é um player pequeno, né, no total de receita que ele tem em relação ao mercado total endereçável, tá? Lá durante o VEG Day do ano passado, a gente tentou aqui quantificar, né, quanto de ganho de market share a companhia vai ter. A gente pegou esses dados, né, que a VEG estimava que o mercado total global era de 13,7 bilhões de dólares, e a gente pegou até um estudo atualizado da LV Motors, né, falando que esse mercado já saltou para 17 bi em 22 por conta dos reajustes de preço. E na época, a VEG estimava 9,8 de market share dentro do segmento de baixa tensão, tá? Hoje a gente acredita com esses números e com os números da Regal que a gente teve, né, principalmente pegando esse 75% da receita que é para motores industriais, a gente chegou aqui à conta de que teria uma adição relacionada ao mercado de 2021 de 3,1%, e se pegar a participação em 22 e o que ela teve de receita em 22, de 2,2%. Então, na média, entre 2 a 3% de ganho de market share para a VEG só pela incorporação das operações, sem o que ela pode adicionar de capacidade e de cross-sell de produtos, tá? É importante citar. Então a gente acha aí que deve fazer com que a VEG atinja próximo a 13% de market share. Tá? Mostrando aqui, né, as operações da Regal e onde estão, né, as fábricas da empresa, né? A gente tem concentrado aqui nos Estados Unidos, né, na região do USMCA, então Canadá, Estados Unidos e México, tá? Acho que são os principais, mas importante dizer que tem operações muito fortes em regiões como Europa, Holanda aqui e Alemanha, né? Tem uma operação na Itália, mas também na Ásia, tá? Vocês conseguem ver que aqui a Ásia tem várias fábricas, né? Então, super importante para a VEG ampliar a participação dela e a penetração, conseguir atingir clientes nesses mercados, onde hoje ela não tem tanta relevância assim, como a gente compara com o Brasil e a América do Norte. Tá? Então, super importante para a VEG continuar crescendo, continuar entregando esse plano de expansão e justificando, obviamente, o valuation que a companhia negocia hoje. Só para vocês terem uma noção, trouxe aqui, né, dentro do segmento de motores, onde a WEG tem as operações Fabris, tá? Então a gente tem dentro do México, no Brasil ela é muito forte, na Europa tem de alta velocidade na Alemanha, alguma coisa lá na Áustria, Portugal ela tem uma para motores de ferro fundido, na Turquia, onde ela também está fazendo ampliações, na África, vocês viram aqui sobreposição, né? Vai acabar ajudando a fortalecer a operação também na África, e Índia, onde ela começou a se posicionar, Índia e China, e isso vai ajudar também a fortalecer a posição da companhia nessas regiões, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês de mensagem principal. Vocês conseguem encontrar os detalhes lá no relatório que a gente publicou na plataforma. Importante dizer, tá? E reforçar aqui a nossa recomendação. Hoje o VEG negocia com um prêmio em relação aos comparáveis muito menor do que o histórico, tá? Então, na nossa visão, com essas oportunidades, essa saúde que ela tem dentro do balanço, a gente pode ver VEG sim
mantendo, né, esses movimentos de M&A, talvez não nessa magnitude que foi esses 2 bi da transação, mas talvez um pouco menor também para poder continuar entregando crescimento, tá? Então, super importante, revaluation na nossa visão, ela está descontada em relação à média, em relação ao prêmio que ela sempre negociou aos pares e com uma possibilidade aí de continuar gerando crescimento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixei essa mensagem para vocês, se vocês tiverem qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários, qualquer crítica também é bem-vinda, a gente se vê no próximo De Frente com o Analista, até mais.